Quem é Deus? Se o homem conseguir responder todas as respostas das complicações da existência, mas nunca conseguirá responder quem é Deus. O que mais tem levado a complicações do entendimento, a confusões mentais e até mesmo a não acreditar em Deus, são a suposta sabedoria dos homens que querem explicar formas diferentes de como é Deus, o levando a uma forma existencial. Como que um Criador de todas as coisas pode ser formado daquilo que ele mesmo criou? Como que o Criador de todas as coisas, mesmo que para nós chegamos a uma conclusão que a existência é infinita, mas mesmo assim, como que ele poderia estar entranhado, interno, dentro daquilo que ele criou? E antes da existência criada, se ele dependesse da existência criada para si, onde ele estaria antes desta existência vir a existir? Com estas perguntas, não tenho interesse de colocar minhocas na tua cabeça, mas você refletir essas profundezas das perguntas, para que em seguida eu possa trazer uma noção de quem seria ele, agora sabendo que ninguém neste mundo é capaz de o descrever realmente como é. Se eu chegasse para você e dissesse assim, Deus não existe, para você seria um absurdo? Você me chamaria de ateu por assim afirmar? Para entender razoavelmente, primeiro não vamos esquecer a respeito do Espírito Santo, do Cristo, que seria o Filho de Deus, Jesus, a forma humana. Vamos falar somente de Deus, que é o Criador de todas as coisas. Jesus chegou a dizer que Deus nunca foi visto por ninguém. Em outra passagem, fala do esconderijo do Altíssimo. Em Salmos 90, no verso 2, diz: Antes que os montes nascesses, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aqui é onde está a resposta, onde eu quero dizer, onde eu disse atrás, que Deus não existe. A palavra existir vem de existência. A existência é preciso existir, ou seja, precisa de um princípio. Para nós ligarmos ele, Deus, à existência, ele também teria que ter um princípio existencial. Então, portanto, está correta a expressão que Deus não existe. O Salmo diz que tu és. A expressão certa é tu é, mas tu não existe. Porque senão ele estaria aglomerado a toda forma existencial. Para razoavelmente entendermos Deus, é preciso nós começarmos a separar toda a existência dele. É preciso ver tudo que existem, mesmo que para nós seja infinito ou aparentemente eterno, de um lado, e ele de outro lado. Não podemos misturar, entre aspas, as duas coisas. Como nasce um bebê e seu princípio é tão pequeno, é tão mínimo, e ele começa a crescer até virar um adulto, vamos pensar assim que tudo que nós estamos vendo ao nosso redor, um dia foi menor que um bebê. Vamos imaginar duas retas em que a esquerda, elas vêm se fechando até encontrar uma outra. No ponto central, onde ela se encontra, seria o ponto mínimo, 0. A partir deste ponto para frente, ela começa a abrir. Vamos entender que deste ponto de encontro para trás, para a esquerda, é ele, o Criador. E deste ponto para frente, é a existência. Qualquer algo, a partir deste ponto central à direita, sendo existencial, está ao nosso alcance. Mesmo que seja o mais complicado possível, ou que precisa de uma mente mais profunda ao entendimento, ou muitos anos de estudo, é possível chegar a alguma conclusão total, média ou parcial. Mas deste ponto central para trás, onde está ele, é praticamente uma incógnita. Não existe inteligência suficiente para o compreender, porque se ele está no esconderijo do Altíssimo e ele nunca foi visto, é aí onde está a proteção total a respeito de si. Vamos imaginar na nossa vã maneira de compreender que ele é uma forma de energia exclusiva, única e indivisível. Deste ponto para a direita, poderíamos imaginar que seria a forma completamente inversa do ponto central para a esquerda. Deste ponto para trás, sendo ele, seria ele de eternidade em eternidade, como fala os Salmos, e de uma forma imutável, ou seja, nunca de eternidade em eternidade sofre diferenças. Deste ponto central para a direita, chamado a existência, ela é instável, ou seja, para que possa ter uma forma de perfeição na existência, é preciso ela ser mutável, porque senão seria estático
igual a ele, para ela poder ter as suas formas de diferença, esta instabilidade pode até mesmo a levar a uma dissolvência desta parte existencial. Revendo o verso dos Salmos, que diz que mesmo que antes que tu criasses o mundo, tu já és de eternidade em eternidade. Aqui dá para entender muito claro esta mensagem subliminar, que a existência não está aglutinada a ele, não está misturada de alguma forma a ele. Ele é uma parte exclusiva, separada, extremamente diferente, incomparável à forma de uma criação, à sua forma que seria o Criador, o propiciador de todas as coisas. O que é complicado é tentar entender um Deus Criador que ele cria o universo de dentro para fora. Se ele já está dentro, então o universo não estaria sendo criado por ele. Estaria apenas sendo reformado ou mudado o seu estado. Agora, entender um Deus Criador, que ele fica fora da existência e que a existência passa a surgir depois dele, em que a Bíblia diz que ele é imutável, que ele é estável, indivisível, de eternidade em eternidade, e que tudo que foi criado, ele já estava lá bem antes. Claro, é muito mais fácil entender esta forma de Deus Criador. Se ele nunca foi visto por ninguém, está muito claro a entender que ele continua de eternidade em eternidade em seu ponto e que nós não temos condição de compreender que ponto. A eternidade poderíamos entender uma sequência de tempo ou de vários tipos de tempos em que o próprio universo seria o seu relógio. Mas quando diz de eternidade em eternidade, estaria falando de tempo que não seria tempo ou como se fosse um relógio parado em função dele. Ou seja, não existe tempo para ele, nada circula em torno de si. Se ele fosse existencial, não teria necessidade de criar ao seu lado a existência, pois tudo poderia surgir dentro de si. Portanto, foi por isto que ele criou a existência, porque a sua forma de ser, sendo o oposto de tudo e sendo indivisível, dá para entender que não teria condição de nada estar em si. Seria muito estranho entender que toda a existência teria um princípio de uma outra forma de existência por igual. Agora, entender o inverso, que toda forma existencial ela teve um princípio, devido que não teria como ter uma iniciativa para o seu início. Esta iniciativa seria uma forma completamente oposta do que é existencial, é muito mais fácil compreendermos. Agora, muito estranho de aceitar, pior mesmo que aceitar até mesmo a existência do próprio Deus, um tal de um Big Bang, e o seu início seria o ínfime do infinito, ou seja, uma parte tão mínima que não tem como a gente calcular, e que de repente ele explodiu e com o tempo foi criando o tempo e foi criando o universo que nós temos hoje. Então entender que esse ínfimo, que seja o que for, possuir uma iniciativa por si próprio, pelo acaso, e mesmo que seja do nada e aparecer de uma forma e chegar ao que chegou, é muito estranho. É muito estranho de aceitar uma teoria desta. Ela é muito mais estranha que aceitar um Deus que é o inverso de toda a existência. Que ele é de eternidade em eternidade, que ele é indivisível, que ele é imutável e o sustentador de todas as coisas. Mesmo que esta parte central, para a direita, ela venha durante uma certa eternidade em relação ao nosso tempo, vir dissolvendo, ou mudando seu estado, ou se extinguir por completo no vácuo, e até mesmo o espaço se extinguir e nada ficar de lembranças ou de vestígio que algo existiu, mas ele continua deste ponto central para trás de uma forma imutável, de uma forma de eternidade e eternidade, e que provavelmente tudo possa se repetir de uma forma diferente, ou até mesmo deste ponto para frente possa existir alguma forma de manutenção. Observando somente deste ponto central para a direita, ao nosso entendimento, esta existência ela é tão complexa e ela nos engana bastante a respeito daquilo que já chegamos a nossas conclusões de entender.
Então, portanto, quem chegar a uma conclusão que ele não é, ou que ele não existe, assim, de uma forma a entender, que ele não está de forma nenhuma, ou que tudo foi criado por um acaso, é bem entendido tomar bastante cuidado nesta forma de entendimento e de crença, pois até mesmo nós, observando deste ponto central para a direita, nós podemos nos enganar com bastante conclusões, mesmo que aparentemente haja provas concretas que estamos certos dentro de nossas teorias, nossos estudos, nossos entendimentos e, principalmente, correr o risco que ele não é, que ele não existe, que ele não está em nada e que somente é esta existência. Então, já está provado por todos os meios que, às vezes, o espelho que nós olhamos, o seu grau é duvidoso e ele pode nos dar uma resposta mentirosa a respeito daquilo que achamos que estamos entendendo. Então, o maior perigo mesmo seria a um ser tão pequeno, minúsculo, que tem uma consciência, que pode refletir e aparentemente entender uma forma complexa, de ele antecipar respostas e ser conclusivas ao seu modo de compreender. Mesmo aqui na nossa existência, desse ponto central para a direita, se você medir uma reta em direção ao infinito, vamos imaginar que esta reta vai bater num espelho e que, na nossa teoria, esta reta teria que nos retornar pelo mesmo caminho. Na verdade, isto não vai acontecer, porque existe, mesmo que seja o mínimo possível, uma pequena distorção nesta forma existencial. Então, a reta, tanto indo, ela não será por completo reta e na volta. Então, esta diferença, ela trará um resultado bastante fora do centro onde calculamos. E, principalmente, quanto mais esta reta caminha ao infinito, o seu retorno terá, em consequência, maiores respostas negativas ao objetivo. Então, da mesma forma, seria também a nossa forma de inteligência de entender as coisas e de concluir coisas precipitadas que achamos que é assim e que, na verdade, esta reta infinita nos enganará. Neste vídeo, apenas eu estou abordando de uma forma rápida e simples, usando gráficos, para fazer mais ou menos compreender somente a respeito do Pai, ou seja, o Criador de todas as coisas. Possivelmente, em outros vídeos, tentarei, da forma como entendo, explicar quem seria o Filho, e em outro, quem seria Jesus e quem seria o Espírito de Deus. Então, nesta forma de entender, estamos tentando abrir um pouco a compreensão somente do eterno do eterno.